Paz do Senhor, queridos, que o Senhor os encontre com paz, tranquilidade, durante esse tempo aí de isolamento social, que Deus possa abençoar vocês com toda a paz e tranquilidade que vem dele, amém? Vamos continuar com os nossos devocionais, né? Agora com um novo fundamento. Nós vamos aprender sobre um novo fundamento, os fundamentos dos batismos. Por que batismos? Porque não há apenas um batismo. Então isso nós vamos aprender durante o nosso devocional. E hoje nós vamos entender um pouquinho o início dele, né? Algumas noções mais simples, né? Nós vamos trazer uma introdução sobre os batismos, né? Por quê? Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, ou um dia confessará, ele precisará passar pelo batismo, amém? O batismo é um ritual fundamental para a entrada no segmento de Cristo, né? Para a entrada no cristianismo é essencial. O batismo ele é fundamental, é um ritual fundamental. Então, até porque foi o próprio Senhor Jesus que falou, né, em Mateus 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, amém? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso também. Lógico, né, mas e aqueles que não puderam, né, ou vieram antes, ou já morreram e não puderam ser batizados? Isso nós vamos entender um pouquinho mais à frente sobre essas pequenas noções, porque o próprio Jesus salvou um homem na cruz e ele não era batizado, né? O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz nunca foi batizado e mesmo assim ele foi salvo. Então nós vamos entender esses contextos, né, durante esse nosso devocional, amém? O principal que eu queria falar com os irmãos hoje é que nós achamos que o cristianismo que o batismo deu início no cristianismo, né? E isso não é verdade. O batismo foi instituído muito antes do nascimento de Jesus. E é isso que nós vamos entender hoje, né? Mais no contexto introdutório. Vou dar um exemplo. Lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 15, versículo 10, fala sobre um mandamento de batismo. Também, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde, e aquele que a levar, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também, todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Levítico, capítulo 15. Então, o próprio Levítico está falando sobre um batismo. Mas, como assim? Lavar as mãos é um batismo? Nós vamos começar a entrar no contexto geral de batismo no judaísmo, né? Existem alguns tipos. Um deles é o tevilá, que é a imersão. É a mesma coisa que nós fazemos. Nós fazemos o tevilá. Tem outro que se chama Netilat Yadayim, né? Que é o lavagem das mãos. E é esse o batismo que eu queria dar um pouco mais de ênfase hoje, né? No Netilat Yadayim. Foi praticado por Jesus, né, durante a lavagem dos pés, amém? Dos discípulos. Então, quando nós falamos do Netilat Yadayim, ele é um ritual de batismo comum antes das refeições, antes das orações, né? O judeu, ele precisa ter total certeza de estar limpo diante de Deus. Então, o Netilat Yadayim foi instituído para isso, para que eles pudessem se lavar para estar perante a presença de Deus. Então, só que o Netilat Yadayim, ele tem uma noção muito importante. Ele não pode ser praticado pela própria pessoa, né? Ele precisa de um servo, amém? Esse servo, ele é separado antes,
e ele derrama água sobre as suas mãos, sobre os seus pés e as extremidades do corpo. Eu vou dar um exemplo na Bíblia. Tem um personagem muito conhecido que foi um servo que praticava Netilah Yadayim, Eliseu. Lá em 2 Reis capítulo 3, Eliseu, ele estava encarregado deste ofício. Então vamos lá na Bíblia para a gente poder entender melhor. Eliseu capítulo 3 versículo 11: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, Eliseu, ele estava encarregado de praticar a Netilah Yadayim com Elias. Então, isso instituído desde Levítico, desde os mandamentos do Senhor. Amém? Quando nós olhamos para o Netilah Yadayim, né, que é a lavagem das mãos e dos pés, o próprio Jesus discutiu com alguns fariseus sobre isso lá em Mateus capítulo 15. Né? Em Mateus capítulo 15, alguns fariseus começam a questionar a Jesus por que os seus discípulos não praticavam a Netilah Yadayim. E Jesus, né, com toda a sua sabedoria, ele fala que não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela. Jesus não estava desqualificando, né, um mandamento instituído na lei. Na verdade, ele estava trazendo um novo entendimento aos cegos. Ele mesmo fala. Ele chama os fariseus que não entenderam o Netilah Yadayim como cegos, né? Por quê? Porque o Netilah Yadayim não era só higiene. Essa relação no Antigo Testamento de lavar as mãos e lavar os pés e lavar as extremidades não é apenas uma higiene, é um ritual de purificação. Então, o próprio Senhor Jesus, ele praticava esses rituais. Lembrando que o Netilah Yadayim é preciso ser praticado por um servo. Amém? Quando nós olhamos o Netilah Yadayim também em algumas passagens da Bíblia, quem lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Lembram-se? Lá em João capítulo 3. Lá em João 3, Jesus, né, lá em João 3, versículo 4. Vamos lá. João 13, desculpa. João capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Lembram-se que o Netilah Yadayim precisava ser praticado por um servo? Quando nós olhamos esse contexto de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, era um total alusão à sua missão de servidão, né? Era no próprio texto, mais à frente, Jesus começa a falar sobre que aquele que não deseja ser, que deseja ser o maior, seja o menor, e assim, né? Então, ele mesmo tenta ensinar aos discípulos sobre essa principal noção do Netilah Yadayim. Amém? Outro exemplo na Bíblia sobre esse tipo de batismo judeu, né, é o próprio Pilatos. Lembra que Pôncio Pilatos, ele lava as mãos, né, em forma de sarcasmo ao ritual judeu? Ele lavou as mãos e ainda deixa bem claro que as mãos dele estão limpas, né, do sangue daquele homem, no caso, Jesus. Lembra-se como quando o povo escolhe a Barrabás ao invés do Cristo?
Então ele faz essa alusão, né, com certo sarcasmo, para que todos soubessem, olha, estou deixando claro, o sangue deste homem não está sobre as minhas mãos. Amém? Isso nós estamos vendo o Netilah Yadayim. Existe o Tevilá, né, que é a imersão, que no próprio Antigo Testamento, né, tem muitas alusões. Porém, o Tevilá, ele precisa ser praticado durante dias específicos, né, horários específicos, orações específicas. Todo judeu nessa época, ele tinha um tanque de batismo dentro da sua própria casa, né, pelo menos aqueles que podiam ter um tanque, né. Esse tanque se chama mikvet, era o tanque da purificação, né. Quando nós olhamos a palavra batismo, né, o tevilá, né, no nosso caso o batismo, ele vem de uma palavra chamada baptizo ou bapto. Quando nós olhamos os escritos antigos, a palavra baptizo aparece muito quando as pessoas precisam pegar, né, alguma coisa e imergir dentro d'água, né? Por isso a palavra baptizo. E existe a palavra bapto. Bapto também é uma noção de batismo, porém bapto é o batismo por aspersão, é quando você umedece ou joga água sobre alguma coisa, né? A noção de bapto, né, é quando você asperge a água sobre outra coisa. Baptizo, né, já é a imersão, é quando você pega, né, algo e mergulha dentro d'água. Isso é o bapto, baptizo, né? E bapto é a aspersão. Amém? Então, essa é a primeira noção, né, de batismos na Bíblia Sagrada, né? Existem vários batismos na Bíblia Sagrada, né? As noções de batismos, né? No nosso caso, nós temos os três: arrependimento, o Espírito Santo e o batismo por fogo. Amém? Então, nos próximos devocionais, nós vamos começar a entender principalmente, né, nós vamos começar com o Tevilá, né? O Tevilá, que é o de imersão, é aquele praticado por João Batista, né? O batismo de arrependimento. Amém? Então, Amém? Então, espero que os irmãos tenham gostado, né? Na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre o Tevilá, ok? Então, eu vou pedir que os irmãos leiam Levítico, capítulo 15 e o capítulo 16, amém? Para poder entender todo esse contexto que nós falamos hoje. E também João 13, tá bom? Para nós podermos nos preparar para semana que vem, amém? Que Deus os abençoe. Então, leiam, né? Se tiver dúvidas, procure os pastores da casa UNC, eles podem te ajudar, né, nas suas dúvidas, amém? Que Deus os abençoe, ok? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado durante este tempo, Pai. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem nos trazido paz e tranquilidade, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos que continue a nos ensinar, continue a nos mostrar, a minuciar as palavras para nós, Pai, a nos ensinar cada pequeno pedaço da Bíblia, Senhor, para que, como o Senhor nos ensinou, nós possamos desenvolver e aprender mais de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau, tchau. Até semana que vem.